Ao longo de mais de 100 anos, os grandes campeões se formaram em meio às suas conquistas. Algumas décadas foram bastante disputadas, com 2 ou 3 times empilhando mais troféus do que os outros. Já em outras décadas, o domínio quase absoluto marcou a época de times praticamente imbatíveis. Conheça no vídeo de hoje os times que subiram ao pódio no Paulistão, analisando década por década. Na primeira década de disputa do Paulistão, 7 times estiveram presentes entre os 3 primeiros colocados. Os destaques ficaram para o Paulistano, que conseguiu chegar a 7 finais, tendo sido vice em 5 oportunidades, e o São Paulo Atlético, que levantou 3 taças, se tornando o campeão dessa década. Nos anos 10, 13 times estiveram presentes nas melhores posições, e a princípio, parece que tem títulos demais sendo distribuídos. Isso se deu ao fato de que entre os anos de 1913 a 1916, 2 ligas eram disputadas no Paulistão, aumentando assim o número de participantes nessa lista. O destaque da década ficou para o Paulistano, que assim como na década anterior, chegou novamente a 7 finais, tendo conquistado 5 títulos dessa vez. Nos anos 20, 12 times estiveram presentes no pódio, e como ocorrido na década anterior, de 1926 a 1929, 2 ligas eram disputadas no Campeonato Paulista. Mais uma vez, peço desculpas pela ausência do escudo do Alto Esporte Clube, que até 1925 era o Minas Gerais Futebol Clube. Palestra Itália, Paulistano e Corinthians foram os destaques dessa década, chegando a 6 finais, conquistando 3, 4 e 5 títulos respectivamente. Já nos anos 30, 10 times fizeram parte da lista dos melhores colocados. Assim como nas décadas anteriores, 2 ligas foram disputadas entre os anos de 1935 e 1936. Entre os destaques eu cito o São Paulo, que conseguiu ser vice em 5 das 6 finais que disputou. Corinthians e Palestra dividiram o topo, com 4 conquistas cada. Porém, o Palestra chegou a 8 finais, sendo 7 delas em sequência, algo até então inédito no Campeonato Paulista. Nos anos 40, 6 times estiveram entre os 3 primeiros colocados, e assim como o São Paulo na década anterior, o Corinthians foi vice em 5 das 6 decisões que disputou. O tricolor paulista, por sua vez, liderou a sala de troféus da década, levantando 5 taças nas 7 finais que disputou. Houve também um registro histórico em 1942, quando o Palestra Itália passou a ser a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nessa década, o clube conquistou 1 título e um 3º lugar como Palestra, e mais 3 títulos, um vice e 2 vezes 3º lugar como Palmeiras, totalizando 4 títulos para a agremiação no devido período. Nos anos 50, apenas 5 times se revezaram nas 3 primeiras colocações, com o São Paulo sendo o maior finalista, perdendo 4 das 6 finais que disputou, e Corinthians e Santos dividiram a coroa, conquistando 3 títulos cada um. Os anos 60 seriam uma cópia quase perfeita dos anos 50, pelo menos na quantidade de times relacionados nessa lista. A Ferroviária de Araraquara foi a única representante que não estava presente na lista anterior. A Academia Palmeirense até que lutou bravamente, chegando a 6 finais e conquistando 2 títulos, mas não teve como tirar a soberania do Santos de Pelé e companhia, que faturou nada menos que 8 títulos do Paulistão, cravando até hoje o maior domínio de um time numa única década. Nos anos 70, Guarani, 15 de Piracicaba e Ponte Preta se juntaram aos times que mais vezes apareceram à frente nas últimas 3 décadas, e alguns fatos dessa década precisam ser relatados, como a edição de 1970, que teve 2 clubes considerados vice-campeões, e a edição de 1973, onde Santos e Portuguesa acabaram dividindo o mesmo título. Dividido também foi o posto de campeão da década, já que São Paulo e Palmeiras conquistaram 3 títulos cada. Nos anos 80, 9 times fizeram parte do grupo dos 3 melhores colocados, tendo a Inter de Limeira como a grande surpresa da década,
e o São Paulo, pela segunda década consecutiva, se manteve no topo da disputa, levantando 5 taças em 7 finais. Os anos 90 representaram a época mais equilibrada de todos os tempos, pelo menos na briga para ser o melhor da década. Bragantino e Novo Horizontino fizeram uma final inédita, com o troféu ficando na cidade de Bragança Paulista. Porém, Palmeiras, São Paulo e Corinthians chegaram a 6 finais, todos eles ganhando 3 e perdendo 3. Você já viu tamanho equilíbrio em outra década? Seguindo para os anos 2000, 12 times chegaram pelo menos uma vez entre os 3 primeiros colocados. Em destaque, Portuguesa Santista e Paulista de Jundiaí, que voltaram a entrar nessa lista mais de 6 décadas depois de suas últimas aparições. Santos, São Paulo e Corinthians chegaram a 4 finais, mas somente o Timão conseguiu vencer 3 vezes o campeonato. Na última década que passou, 10 times estiveram presentes na lista, sendo Grêmio Barueri, Audax e Santo André estreantes no pódio do Paulistão. O Ituano foi a grande surpresa da década. Entretanto, Corinthians e Santos fizeram uma disputa acirrada, do início ao fim dos anos 2010, com o Peixe vencendo as 3 primeiras edições e o Timão as 3 últimas. Outro dado importante é que a equipe santista chegou a 7 finais seguidas, 8 em sequência ao todo, se contarmos a última edição da década anterior, superando o feito do Palestra Itália nos anos 30. O Santos venceu ao todo 5 campeonatos nesse período, se tornando assim o último campeão da década. Veja agora a lista de quem dominou sozinho cada década. Os anos 30, 50, 70 e 90 não estarão presentes nessa lista, já que não houve um único clube que superasse os demais em conquista de títulos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude esse canal a crescer. Até a próxima jornada!